Olá, pessoal. Olá, meus queridos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Nós vamos para mais um informativo tributário de número 16. Este sim vai atualizar as notícias aí a partir do dia 18 até este final de semana. É, E vamos lá, tem muita notícia. Para ser mais exato, são 41 notícias. E me parece que é o informativo mais longo que eu já vou que eu fiz aqui, que eu vou fazer. OK? Vamos lá então. Ó, tributação internacional, notícia realmente um julgado realmente interessantíssimo e importante. Veja, eu vou ler aqui, ó. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não incide imposto de renda sobre os valores enviados por uma empresa brasileira ao exterior para prestação de serviços em estabelecimento para prestação de serviços, desculpa, sem estabelecimento estável no Brasil. A decisão unânime favorece a empresa Alcatel. Olha só, no julgamento, o ministro Gurgel Faria afirmou que ele nunca julgou o tema. Olha que interessante. A Alcatel recorreu ao STJ após decisão contrária do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que havia autorizado o desconto do imposto nos pagamentos feitos à francesa pela prestação de serviços técnicos a uma empresa brasileira de construção e manutenção de cabos submarinos. Olha que interessante aqui o contrato. No recurso ao STJ, a empresa alega que o tribunal entendeu pelo desconto, apesar de ter domicílio na França, país com o qual o Brasil tem firmado uma convenção para evitar um tratado, né, para evitar a dupla tributação da renda. Então, uma questão que envolveu o direito tributário internacional, o direito internacional tributário, com o que envolvendo aí a questão de dupla tributação da renda, tá? Ó, ainda argumenta a Receita Federal, ainda argumenta que a Receita Federal submeteu indevidamente à tributação pelo imposto de renda ganhos decorrentes de prestação de serviços técnicos sem transferência de tecnologia. E cita aqui um outro RESP, que é o RESP 1618897. Agora vamos lá aqui para a decisão. Olha que interessante, olha. A empresa citou a convenção com a França para evitar a dupla tributação da renda e prevenir a evasão fiscal em matéria de imposto de renda sobre rendimento, que no artigo 7 afirma que a tributação deverá incidir somente na França, quando a empresa estrangeira não exerce atividade econômica no Brasil por meio de um estabelecimento permanente, estável, né? Que era o caso aqui. O TRF considerou que a convenção prevê tratamento para várias modalidades de rendimentos. Não prevê tratamento diferenciado para várias modalidades de rendimentos, não se incluindo entre eles a prestação de serviços técnicos. A decisão cita a jurisprudência do próprio tribunal de que remessa de valores para pagamento de serviços no exterior submete-se à retenção do imposto de renda na fonte. No STJ, o processo foi julgado rapidamente e aqui nós vamos ter que aguardar o voto, porque olha só o que diz a reportagem. Foi julgado rapidamente por causa da unanimidade, o relator, ministro Napoleão, não chegou a ler o seu voto, então vamos ter que aguardar aí a publicação desse voto, né? No STF, salvo engano, são até 7 dias, não me recordo aí se o STJ tem regra semelhante, mas esse é um julgado interessantíssimo, tá? Ó, empresas do Simples têm imunidade parcial, né? Sobre receitas de exportação. Neste processo aqui também, nós vamos ter que aguardar o julgado, porque em que pese ter sido afirmada a imunidade das empresas optantes pelo Simples, ficou uma certa dúvida, pelo menos a meu ver, que não foi assim explicada, talvez porque o acordo não foi publicado, é um julgamento recente, né? Aqui sim é STF, prazo de 7 dias, até 7 dias para publicar o acordo. Então, olha só. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que os contribuintes optantes pelo sistema do Simples Integrado de pagamento de impostos e contribuições da microempresa e das empresas de pequeno porte têm direito a imunidades tributárias previstas na Constituição Federal, exceto nas hipóteses de contribuição social sobre o lucro e contribuição sobre PIS, contribuição social sobre o lucro e PIS. Então eu não entendi por que a contribuição social sobre o lucro e o PIS aqui
não entrariam na regra da imunidade, na regra constitucional da imunidade. Vamos ter que aguardar aí a publicação do voto. O argumento da Receita era que não poderia haver um acúmulo de benefícios dos optantes do Simples, seria incompatível com a imunidade, mas imunidade não é benefício, imunidade é direito. É um direito, inclusive, que resguarda direitos fundamentais, né? Previsto no artigo 5º. As imunidades têm uma correlação valorativa com os direitos que estão lá no artigo 5º. Então, o Supremo entendeu que a questão de ser optante pelo Simples não vedava a imunidade. Existe uma tendência, né, do STF, quando a questão é relativa à imunidade, a ter uma interpretação mais ampla. E agora vamos ter que aguardar o julgado aqui, vamos ter que aguardar a publicação do acórdão, né, nesse julgado, porque realmente para ver qual que é a particularidade que cria uma exceção à regra para a contribuição social sobre o lucro e o PIS. Vamos aguardar. Ok? Mas é uma decisão importante, então, entendendo que as empresas optantes do Simples também gozam de imunidade aí, salvo com relação a esses tributos. Ok? Vamos aguardar, né? Vamos para frente que tem muita notícia. Olha, tem tributação, tem mais coisa sobre tributação internacional, hein? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Olha, a primeira turma do STJ, veja só, STJ afasta IPI na saída de explosivos usados por empresa ao prestar serviços, tá? Então, olha que caso interessante. A empresa era uma empresa que produzia explosivos e ela utilizava esses explosivos quando era contratado, por exemplo, por uma outra empresa para fazer detonação de rocha. A discussão que ficou era se quando ela fabrica, mas quando ela dá saída a esses explosivos, se ela dá saída a um produto industrializado ou não. O STJ entendeu que não há mudança de titularidade. Para que haja industrialização, tem que haver mudança de titularidade. Como a própria empresa, neste caso, produz e, quando contratada, usa esses explosivos como um instrumento de trabalho da sua prestação de serviço, não haveria mudança de titularidade na questão do IPI e, por conseguinte, não poderia ser cobrado o IPI. Vamos ver se é isso mesmo? Olha, primeira turma, tá? Do STJ. O relator do caso e presidente do colegiado, o ministro Gurgel de Faris, ressaltou que, ao prestar serviço, a companhia usa os explosivos que ela mesma produz e que não podem ser vendidos separadamente na modalidade de contrato de empreitada mista. Então, ela faz a empreitada e ela usa os explosivos. Então, ela tem uma atividade aqui que é de dupla prestação de serviço, né? Na prestação de serviço de empreitada, ela usa o explosivo. E que aí não há mudança de titularidade apta à cobrança do IPI. E aí ele ressalta isso aqui, ó. O julgado ressalta isso aqui, ó. Não incide dessa maneira, o IPI não incide se ocorrer um mero deslocamento do bem para outro local, se o produto permanecer sob o domínio do contribuinte. E usou como analogia aqui, né, a súmula 166, que é a questão do ICMS, deslocamento, ok? Do ICMS de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Não é exatamente este o caso, mas considerou de forma análoga porque não há uma saída, não há mudança da titularidade do explosivo quando essa empresa presta um serviço de empreitada mista, ela usa o IPI na própria prestação de serviço, então não há saída. O argumento da Receita é que esse caso seria semelhante à empresa, à concessionária, que utiliza das peças na manutenção de veículos. Esse é o argumento da Fazenda aqui. Então seria uma hipótese semelhante e que passível, portanto, de tributação, mas não foi assim que entendeu o STJ. Um julgado interessantíssimo, que trabalha a questão aí, né? Ainda tem um outro argumento, que o explosivo, ele se esgota, ele se consome em uma das etapas de prestação do serviço, né? Seria um argumento interessante aí para ser colocado neste processo. Ele se esgota em uma das etapas, ela tem uma prestação de serviço de empreitada e precisa utilizar o explosivo. Ele se esgota durante o processo de prestação do serviço. Também bem interessante aí. A regra de direito internacional, vamos aqui, ó, de novo, direito internacional, olha, e esse informativo está muito bom, recheado. Olha, a regra de direito internacional que isenta operadoras de telefonia, isso aqui é uma decisão do STJ, primeira turma do STJ. Então, diz o seguinte: a regra de direito internacional que isenta operadoras de telefonia
de alguns impostos só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não afetando a tributação sobre remessa de pagamentos, como quando as operadoras pagam pelo uso de redes internacionais. É o que ocorre, por exemplo, no caso de ligações feitas do Brasil para o exterior, situação em que a operadora paga pelo uso de uma rede em outro país, em operação conhecida como tráfico SANT ou tráfico SANT, não sei se seria aqui, se está escrito corretamente, a pronúncia seria essa. Com esse pronunciamento, a primeira turma do STJ negou o provimento a recurso de um grupo de operadoras de telefonia e manteve decisão do TRF da primeira região que concluiu pela incidência do imposto e da contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID, sobre os pagamentos feitos para o exterior nessas ligações. Então, aqui havia uma discussão se esse regulamento aqui, ó, o Regulamento Administrativo das Telecomunicações Internacionais, o RTI, teria sido incorporado à legislação, tá? O entendimento foi que foi incorporado à legislação, porém não abrange esta hipótese aqui para fins de isenção. Olha, segundo o ministro Gurgel Faria, relator do recurso no STJ, não há dúvida de que as regras do RTI, que isso é justamente o que eu disse aqui, né, o Regulamento Administrativo das Telecomunicações Internacionais, foram efetivamente incorporadas na legislação nacional pelo Decreto número 67 de 1998 e o Decreto 2962 de 99, e tem prevalência sobre o direito interno infraconstitucional. Então, é interessante. Então, entender que uma norma de direito internacional teria prevalência, né, nos termos ali do 98, salvo engano, do CTN, teria prevalência sobre a legislação interna. Porém, conclui da seguinte forma, conclui no sentido de que, nesse caso específico, ó, se houver tributo incidente em que o usuário paga pela importação do serviço de telecomunicação internacional, este deve ser recolhido somente sobre o que for cobrado do consumidor. Gurgel Faria disse que o RTI trata da tributação de importação de serviço internacional e da base de cálculo a ser considerada. E pelo contexto, revela-se inequívoco que a empresa, que a regra do tratado internacional só alcança os tributos incidentes sobre serviços importados, não determinando a exclusão de outros tributos sobre a remessa de pagamento, fato submetido a outras hipóteses de incidência, como o imposto de renda e a CID, nos termos do artigo 7º da Lei 9779 de 1999 e artigo 2º da Lei 10.168 de 2000, tá? Interessante o julgado aqui, envolve uma questão, inclusive, aí também de direito internacional, né? Que é essa questão se o regulamento teria sido incorporado à legislação, prevalecendo sobre a legislação interna ou não, tá? Empresa de leasing responde solidariamente por dívida do IPVA. Então, empresa que faz leasing de veículo responde solidariamente por dívida de IPVA, e com esse entendimento, a primeira turma do Tribunal de Justiça do DF negou o recurso da BB Leasing, essa decisão ainda é de primeiro grau, e aqui existe uma notícia de que a empresa já interpôs o recurso, então vamos aguardar. A lei coloca como responsável solidário pelo pagamento do IPVA a empresa de leasing, e o beneficiário, né, que usa o veículo. E aqui foi colocado que isso equivale a um aluguel. É uma velha discussão que tem aí sobre a natureza jurídica do contrato de leasing no direito privado, se ele é aluguel, se é compra e venda, se é uma mistura, se ele é híbrido. Mas isso entendeu que a legislação do DF, que atribuía a responsabilidade solidária à empresa, né, que fez aí o arrendamento, em tese seria legal, né? Seria constitucional. Mas tem um recurso pendente, vamos aguardar. Olha, esse julgado aqui é muito interessante. A prescrição, eu vou ler a notícia porque aqui é destaque, então demanda um pouquinho mais de atenção. Incide prescrição em procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, é aqui, mas na verdade, esse é o que diz a notícia. Na verdade, segundo eu entendi, seria mais de 5 anos. Mas o que chama atenção aqui é que existe uma súmula do CARF que afasta a prescrição administrativa, mas aqui ficou numa situação limite, ficou numa zona cinzenta, acredito eu, numa zona entre fim de processo administrativo e intimação para pagamento de tributo. Vamos ler? Olha, incide prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, seria no caso 5, né?
No caso, pendente de julgamento ou despacho, é uma decisão da juíza da Segunda Vara Civil de São Paulo, tá? Prescrição intercorrente de créditos cobrados de um contribuinte. Olha, no caso, o contribuinte afirma que recebeu a intimação do auto-infração e apresentou a impugnação na via administrativa dentro do prazo. Então, ok. Segundo ele, agora sim, entre a data final da decisão do CARF e a data em que foi expedida a intimação para pagamento do crédito, já teriam se passado mais de 5 anos. É óbvio, né? Isso aqui, em grau de recurso, vai se discutir se houve interrupção de prescrição, se não houve, se a prescrição não corre na seara administrativa, também não poderia correr aqui. Vai se abrir um leque agora em cima dessa decisão. Mas que a decisão tem um caráter interessante, tem. Então, ó, entre a data da decisão do CARF e a data em que foi expedida a intimação para pagamento do crédito. Para a juíza, o impetrante conseguiu êxito em demonstrar a paralisação do processo administrativo com a documentação juntada nos autos, na medida em que se denota que a decisão do CARF sobre o recurso voluntário teria sido publicada em 16 de 4 de 2014, diz a reportagem, e que a intimação para pagamento, dando ciência do mencionado acordo do CARF, somente veio a ocorrer em 2019, período em que já não mais pendia recurso. Então, pelo que eu entendi, 2014 mais 5, 2019, teria transcorrido aí mais de 5 anos, tá? E aí, ó, a decisão afasta expressamente a súmula 11 do CARF, que afirma que não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. E aqui nós vamos para uma zona cinzenta, porque o processo administrativo fiscal já havia se encerrado, sim ou não? Aí vai depender do entendimento, depois aí no segundo grau e por aí vai para julgar isso. E tinha feito o julgado, então ficou nesse limbo, né? Vamos dizer assim, ficou num limbo temporal entre a intimação do julgado, que diz aqui, né? Vou voltar novamente aqui, segundo a reportagem. Aqui, ó, para pagamento da ciência, aqui, ó, a data final da decisão do CARF e a data em que foi expedida a intimação para pagamento do crédito. Ficou nesse limbo temporal. Tem prescrição aí, sim ou não? Uma questão de alta indagação interessantíssima, tá? Vamos aguardar aí os desdobramentos, ok? Conselhos profissionais não são isentos de custas da execução. Os conselhos profissionais, o AB, o CRM, né, que estão executando aí, quem não paga as suas anuidades, suas contribuições, e aí me parece que houve uma mudança de entendimento no âmbito do STJ, por isso essa notícia foi aí em caráter de destaque. Veja, ó, a decisão é do STJ, ó, isenção de custas da execução, benefício de que gozam entes públicos não se aplica aos conselhos profissionais. Aí menciona o recurso especial número 1.338.247, relativo ao tema 625 dos recursos repetitivos. Porém, olha só, ele explicou aqui o magistrado, o ministro, né, Gurgel Faria, perdão, ele explicou que as duas turmas que compõem a primeira sessão vinham até o momento deferindo pedidos de isenção em favor dos conselhos, com base em outro recurso repetitivo, que seria o recurso 1.107.543, relativo ao tema 202, julgado lá em 2010. Porém, que agora a reportagem diz que houve uma mudança de entendimento nesse sentido e que os conselhos não estão isentos de pagar custas na execução, os conselhos profissionais, ok? Uma notícia dada, vamos para frente. STJ começa a julgar incidência de ISS por gestão de fundo no exterior. Então, isso é uma outra questão que pode envolver tributação internacional. A primeira turma do STJ iniciou nesta terça-feira, de 19/5, julgamento sobre a incidência de imposto sobre serviço de qualquer natureza, sobre gestão do ISS, sobre gestão prestada a fundo de investimento com sede no exterior. O objetivo é definir se o resultado dessa gestão se apura no exterior, o que configuraria exportação e assim levaria em tese à isenção do tributo, que diz isenção, né? Eu acredito que seria imunidade. O julgamento foi interrompido por pedido de vista antecipada da ministra Regina Helena Costa. O cerne da discussão está no disposto no artigo 2º da Lei Complementar 113, que disciplina que não incide sobre exportações de serviços para o exterior. Então, entendendo com base na lei, seria isenção mesmo, tá? Vamos ver, né? Esse julgamento aqui promete, hein?
Ok, agora vamos à aduana, tá? Muitas notícias relativas à área aduaneira nesse informativo. No informativo anterior eu falei sobre a questão do despachante aduaneiro ser equiparado a servidor público para fins penais. E aqui nós temos mais uma série de notícias. RECOF, que é um regime especial. O que acontece? O ato declaratório executivo conjunto de número 4, COANA/COTEC, de 19 de 5 de 2020, prorroga excepcionalmente os prazos para registro em sistema informatizado de entrada de mercadorias importadas sob o amparo do regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle informatizado, que é o RICOF, estabelecido nos incisos 4, 5 e 6 do ato declaratório executivo conjunto da COANA. Então aqui, se você trabalha com essa área, é interessante aqui tomar ciência desta prorrogação, né? Se já não tomou. Ok? Que mais? Olha, aduana de novo, despacho sobre águas. Veja, é uns nomes curiosos que nós temos na aduana, né? Despacho sobre águas disciplinado pela portaria COANA número 85 de 2007 foi estabelecido no Programa Brasileiro da OEA com a premissa de simplificação do comércio exterior e do gerenciamento. Conseguiu? Segundo a reportagem, sim. Olha só, o êxito é de 70%, tá? Houve uma redução no tempo médio de operação entre chegada e entrega da carga da ordem de 70%, então bem considerável. Porém, o que acontece? A Receita Federal promoveu melhorias no despacho sobre águas, tá? Então, visando intensificar o uso dessa modalidade de despacho, atenta às propostas pelas intervenientes, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa número 1943, de 28 de abril de 2020, que alterou dispositivos da Instrução Normativa 800, de 27 de dezembro de 2007, e houve uma melhoria aqui no despacho sobre águas. Apesar da data dessa portaria aqui está constando 28 de abril de 2020, essa reportagem é recente, ela é do dia 19. Por isso eu coloquei ela nesse informativo aqui, tá? Aqui fala que o DSA, despacho sobre águas, poderá ser uma ferramenta essencial para minimizar. Tem toda aqui, a reportagem traz toda aqui figuras aqui visuais para você entender como que funciona, como era antes e como que funciona hoje. Bem interessante a reportagem, ok? Então, para quem mexe na área de aduana, gosta dessa área, é uma área bem difícil, né? Uma área bem árida, que exige aí uma informação e atualização constante. O governo federal totaliza 509 produtos também aduana com imposto de importação zerado. Então, mais 118 produtos utilizados no combate à pandemia do Covid-19 no Brasil tiveram o imposto de importação reduzido a zero, por redução da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, órgão interministerial presidido pelo Ministério da Economia. A medida aprovada em reunião virtual do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, o GSEX, né? O GSEX, incluiu mais 80 medicamentos utilizados no tratamento de pacientes hospitalizados e no combate direto ao coronavírus, atendendo a demanda do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde e parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Resolução número 44 de 2020 do GSEX, que foi publicada nessa segunda-feira, do dia 18 do 5, ok? Mais aduana, CAMEX reduz a zero a alíquota de bens de informática. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, reduziu a zero a alíquota do imposto de importação sobre bens de informática e telecomunicações. Olha só, a resolução foi publicada na edição de hoje, e esse hoje seria o quê? Salvo engano, dia 21 do 5 ou dia 20 do 5, tá? Os produtos que foram incluídos na condição de ex-tarifários, não sei se é assim a pronúncia correta, regime que consiste na redução temporária da alíquota do imposto de importação de bens, de capital, de informática e telecomunicação, quando não houver produção nacional equivalente, tá? Quais são esses produtos? São máquinas, impressoras digitais, correios de borracha
resistentes a alta temperatura e módulos solares fotovoltaicos, ok? Olha, mais aduana, para terminar aqui agora, com relação a Minas Gerais, tá? Decreto de número 47947, relativo às operações de comércio exterior, produz efeitos a partir de 1º de julho de 2020. O governo de Minas Gerais, por meio do decreto número 47947, publicado no Diário Oficial de 15 de maio de 2020, aperfeiçoa, simplifica e atualiza a legislação tributária do Estado relativa às operações de comércio exterior, notadamente as exportações, tendo em vista a declaração única de exportação, documento eletrônico federal que se tornou obrigatório desde junho de 2018. Então, aí é interessante para quem trabalha nessa área e aí está no estado de Minas Gerais, ok? Qual foi a queda da arrecadação? Veja, a queda de arrecadação bem expressiva do governo federal, 28,95% foi a queda de arrecadação do governo federal no mês de abril. Nós já comentamos sobre isso aqui com percentuais menores, né? Mas as estatísticas no Brasil são meio complicadas, né? Às vezes não são muito confiáveis, não é isso? Mas aqui, nessa notícia da Receita Federal, inclusive, diz que a queda foi de 28,79%. Uma queda expressiva. Hering, né? A Hering vence a ação de 279,4 milhões, olha só, para excluir ICMS sobre PIS e COFINS. O grupo têxtil, companhia Hering, informa, o Hering, né? Informa que nessa terça venceu na Justiça Federal de Santa Catarina a ação que moveu pedindo exclusão do ICMS sob contribuição do PIS e da COFINS. Olha a novela aí, desde 2017, no valor de 279,4 milhões de reais. Segundo a companhia, a ação corresponde a valores nos períodos de dezembro de 2002 a março de 2017 da contribuição ao PIS e de fevereiro de... Aqui tem os períodos, eu não vou ler. Bom, vamos ver, né? Vamos ver, porque se isso aí transitou em julgado realmente, ok, mas se houver a possibilidade de interposição de recurso, vamos ver aí se tem algum desdobramento essa notícia. Olha, a Justiça nega pedido da B3 para anular multa da Receita em ação de cerca de 1,3 bilhões. Então, a B3 informou nesta segunda-feira que teve recusada pela Justiça um pedido para anular uma multa aplicada pela Receita Federal no total de 1,3 bilhões de reais. O caso se refere à amortização de ágio, um problemão, né, que tem discussões milionárias, bilionárias, amortização de ágio gerado para fins sociais pela incorporação da Bovespa pela BMF nos exercícios de 2008 e 2009. A decisão foi tomada pela 6ª Vara Civil do Distrito Federal. Vamos aguardar aí os desdobramentos, tá? E olha, enquanto alguns anunciam que ganharam ação de PIS e COFINS, porque houve um julgamento do tribunal e tudo mais, do TRF, da sua respectiva região, olha aqui, ó, TRF em São Paulo paralisa processos sobre PIS e COFINS, tá? Aqui a notícia diz que o TRF aqui pega as regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul, paralisou esses julgamentos aqui. Será que vai haver a paralisação ou não? Será que o Supremo julga ou não? Será que o Supremo determina que será paralisado até que se julgue os embargos de declaração, atendendo aí talvez a este ofício que foi enviado à ministra Carmen Lúcia? Como eu noticiei no informativo anterior, vamos ter que aguardar, ok? Para o Ministério Público Federal, o decreto do Estado do Rio de Janeiro que institui benefício tributário de ICMS é inconstitucional. Então vejam, olha o que aconteceu neste caso aqui. A ação foi extinta, se entendeu por perda de objeto dessa ação, e o MPF entrou com um pedido o Procurador-Geral, né? Entrou com um pedido de reconsideração por entender que foi concedido o convênio do ICMS ao arrepio da Constituição, né, contra a Constituição e contra também várias outras normas da Constituição, no entendimento de áreas, a inconstitucionalidade
do decreto fluminense não se restringe à falta de convênio celebrado no CONFAS, não só pela falta de convênio celebrado no CONFAS, mas que ele salienta haver fundamentos autônomos não apreciados na decisão do ministro Celso de Mello que afastam a hipótese de prejudicialidade. Especificamente, considera a afronta a reserva constitucional de lei para outorga de benefício fiscal, que está lá no 150, parágrafo 6º da Constituição, e a concessão de tratamento tributário diferenciado em razão da procedência ou do destino dos bens. Então, vamos ver aí. É a ADI de número 4934, tá? Sobre incentivo fiscal no âmbito do ICMS. Vamos ver se o STF reconsidera ou não, vamos ver. Revés na justiça inibe ações por pandemia. Então, quem trabalha mais diretamente nessa área, inclusive a PGFN, tem um levantamento, que ela tem um êxito, segundo a PGFN, de 80% nessas ações aí, que pedem postergação de pagamento de tributos, e que elas vêm perdendo força no judiciário. O motivo principal não é a autorização do governo para prorrogá-los, mas as derrotas nos tribunais. Aí nós vimos que, pelo menos aí, o ministro Dias Toffoli, né, cassou, acho que todas, se não todas, praticamente todas, as liminares aí que vieram nesse sentido. E nós temos a decisão do ministro Luiz Fux, que eu vou falar aqui nesse informativo, que ele não entendeu por indeferir a substituição de depósito por seguro-garantia. Tá? A lei do bem, a lei nesse país tem nome, né? É engraçado, se existe uma lei do bem, teria que existir uma lei do mal para a gente ter esse parâmetro de referência, mas tudo bem, eu já critiquei isso muito aqui nos informativos, já estou acostumado. Lei do bem, novos prazos de entrega do Form PID. O que é Form PID? E contestações. Eu tive que estudar o que é isso. Form PID é um formulário para preenchimento de informações para as empresas que trabalham em desenvolvimento, pesquisa e atividade. Só que o negócio é bruto, tá? Assim, você para preencher o formulário, você tem na internet instruções para que se preencha o formulário corretamente e não de forma errada, para que isso não gere problemas. Olha para você ver o nível de complexidade. O sistema tributário brasileiro para preencher um formulário deveria ser autoexplicativo para que fosse mais de data e facilitasse a vida das empresas. Não, calma, você tem que fazer um curso para aprender a preencher o formulário. Mas é coisas, né, do sistema tributário brasileiro. Mas vamos à notícia. Foi prorrogada a nova data para entregas do Form PID através da portaria 2256 de 2020, que alterou excepcionalmente para 30 de novembro o prazo para envio dessa documentação referente ao ano base de 2019, tá? Pelas empresas beneficiárias da Lei do Bem. O que é essa Lei do Bem? A Lei 11.196, ou Lei 11.196 de 2005, é isso mesmo? Lei 11.196 de 2005, que é a lei que criou benefícios à informática lá atrás. Depois já veio outras leis do bem, né? Posteriores para que mexeram nisso daí. Então, essa seria a lei do bem, tá? Então foi postergado, né? E com relação a 2019, aqui, ó, também foi postergado o prazo para apresentação de contestação referente aos pareceres técnicos publicados entre 1º de março de 2020 e 31 de agosto de 2020. As contestações poderão ser apresentadas até 30 de setembro de 2020. Lembrando que as empresas que ainda não utilizaram dos benefícios no ano base de 2019, diz a reportagem, ainda dá tempo. Ok? Sai decreto da lei de informática. Qual é a lei do bem aqui? Ó? O decreto do bem com a lei do bem. Saiu nesta quinta-feira o esperado decreto que regulamenta a nova lei de informática com as mudanças trazidas pela Lei 13.969 de 2019, decorrentes de queixa. Olha o que aconteceu com a questão, hein? O Brasil, se eu entendi aqui, o Brasil foi acionado da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Vou terminar de ler a reportagem aqui, ó. Decorrentes de queixa que a Europa e Japão apresentaram à Organização Mundial do Comércio contra o modelo de incentivos tributários para a produção nacional de tecnologia. Olha só. Com a publicação deste decreto 10.356 de 2020,
começa na prática a transição para o novo modelo que substitui os benefícios fiscais atrelados ao Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, com base na queixa na OMC, por um novo regime que usa créditos tributários a partir de um sistema de pontuação que valoriza etapas produtivas realizadas no país para essas empresas da área de informática, ok? Então, para quem trabalha nessa área, quem advoga nessa área, quem presta consultoria e assessoria nessa área, está aí. Incentivos fiscais, disciplinada compensação de créditos financeiros por beneficiárias que realizem investimentos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Está aí uma área, está aí uma outra área onde conceder incentivo fiscal não é, na minha opinião, injusto, vai criar distorção no mercado, porque aqui, olha, o Brasil é muito fraco nessa área, pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia, realmente precisa. A inovação normativa, a instrução normativa da Receita Federal 1953 de 2020 disciplinou a compensação dos créditos financeiros de pessoas jurídicas que exerçam atividades de desenvolvimento ou produção de bens de tecnologias da informática e comunicação e de pessoa jurídica beneficiária do PADES, tá? Que realizem investimentos em atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação na forma tratada respectivamente pelo artigo 7º da Lei 13.969 de 2019 e artigo 4º-C da Lei 11.484 de 2007. Então aí, de novo, quem presta assessoria, consultoria, advoga nessa área, está aí a informação. Não incide imposto de renda sobre verbas decorrentes da indenização em programas de demissão voluntária. Por quê? Porque se entendeu, no caso, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que existe um caráter indenizatório nessas verbas. Se é em caráter indenizatório, visa recompor o patrimônio, então não há incidência do imposto de renda, ok? Benefício, deixa eu ver aqui se menciona um número, né? Porque eu falo a notícia às vezes muito rápido e não menciono o número do processo. TRF da Terceira Região, desembargador federal Johnson de Salvo, um nome bem diferente. Bonito o nome. Então aí, aqui não menciona o número do processo, mas é TRF da Terceira Região, menciona. Deixa eu ver aqui. Apelação e reexame necessário, apelação de reexame necessário, número 5.005, 760, 86, 2019, 403, 6100. Tá? O magistrado pontuou que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento a respeito da matéria. Ótimo. Benefício de previdência complementar privada tem isenção de imposto de renda no caso de aposentadoria por doenças graves. Acho que já é a segunda notícia que a gente veicula aqui com relação a esta mesma questão. O julgamento aqui é da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, da 4ª Região, em sessão virtual de julgamento realizada no dia 15, o juiz federal Andrei Pitten Veloso, inclusive Pitten, não sei se é essa a pronúncia correta, que inclusive tem livros publicados na área, né? Eu tenho alguns livros deles, são muito bons. Serviços de ortodontia realizados em clínicas não são considerados atividades hospitalares para fins fiscais. Olha, os procedimentos ortodônticos com colocação de aparelhos dentários, não correspondem a serviços hospitalares para efeitos de apuração do imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro, CSLL. Esse foi o entendimento firmado pelo Tribunal Regional de Uniformização, TRU, dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, que deu provimento a um pedido para uniformização de interpretação da lei. O tema foi julgado pelo colegiado em sessão virtual. A clínica ortodôntica queria o enquadramento como serviços hospitalares do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro com alíquotas de 8% e 12%. Mas se entendeu que as atividades não se enquadram, de ortodontia, não se enquadram como atividades hospitalares, e que por isso não poderiam fazer jus a tal alíquota. Ok? Vamos lá.
É desnecessário especificar o tipo de tratamento médico ou odontológico no recibo para a dedução do imposto de renda. Essa é a decisão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao reconhecer que os documentos apresentados pelo autor foram suficientes para comprovar as despesas realizadas, pois a legislação não exige a especificação detalhada do tratamento realizado, sendo, portanto, válidos os comprovantes para a dedução do imposto de renda pessoa física. Tá? Interessante notícia, vamos lá. Olha o problema do crédito das empresas, nós anunciamos aqui lá no iniciozinho da pandemia, o governo vai liberar crédito para pequena e microempresa, tem que ter um cuidado especial com pequena e microempresa, porque elas empregam a maioria, né? Elas detêm a maioria dos empregos. Olha, mas o crédito chegou? Não chegou, olha só. E por isso, o governo anunciou uma nova linha de crédito para as empresas, onde agora o governo, via BNDES, ele vai arcar com um percentual considerável desse financiamento. Bom, vamos primeiro, olha só o quadro. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Sebrae, cerca de 38% das micro e pequenas empresas, micro e pequenos empreendedores do país solicitaram créditos aos bancos durante a pandemia. Desse total, 86% dos empresários tiveram empréstimo negado, ou seja, a maioria, 86%. E aí o governo diz que lançou uma linha nova de crédito, essa decisão está anunciada aí, né? No Diário Oficial da União. Aqui a notícia é relativamente recente. E qual que é o problema? Mas por que eles não estão emprestando? O medo do risco. Então, a gente vê, né? Não adianta só anunciar que vai ter. Se os bancos estão com medo do risco, porque o cenário econômico é incerto, eles estão retendo crédito aqui na hora de emprestar, ok? E por isso agora o governo vai entrar como garante de uma porcentagem desse crédito. Vamos ver se a situação melhora, tá? Porque o pequeno, o micro e o pequeno, ele realmente precisa desse dinheiro aqui, às vezes, para manter a atividade da sua empresa. E aí nós temos um problemaço na questão do emprego, né? Porque se as pequenas e microempresas se houver um processo de quebra generalizada delas, isso vai ter um impacto no emprego, no desemprego violento, tá? Liminares, vamos aqui de novo, a guerra das liminares, olha, né? Ao suspender tributos, o judiciário interfere em decisões políticas e pode causar riscos à saúde pública, já que o Estado precisa de recursos para combater a epidemia do coronavírus. TJ do Distrito Federal caça liminares que suspendiam cobranças de ICMS e IPTU. Agora, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, até onde me lembro, não sei dizer, mas me parece que se essa não for a primeira decisão, com certeza é uma das primeiras decisões no âmbito do STF com relação à substituição de depósito por seguro-garantia. O ministro Luiz Fux indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: o depósito e o oferecimento de seguro-garantia não podem ser equiparados no que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso porque, apesar do seguro-garantia estar previsto na Lei de Execuções Fiscais, como garantia que se aproxima do depósito e da carta de fiança, não é mencionado pelo CTN como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso 2 do CTN. Bom, vamos ver. Então aqui já temos, por exemplo, Toffoli, né, com decisões desfavoráveis, e o ministro Fux. Agora, vejam só, em sentido contrário, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juiz da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado anteriormente. Entendimento reafirmado por maioria da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, entendeu que se equivale a dinheiro, então suspende. Vamos lá? Juiz suspende alíquotas progressivas de contribuição de professores. A questão das alíquotas progressivas, que podem chegar até 22%, criadas pela reforma da Previdência, né? Salvo engano, emenda constitucional número 103 de 2019. Nós falamos aqui se é confisco, 22 mais 29,5, 49,5 numa alíquota nominal, o Estado vai ficar com a metade da renda. Ainda que o STF não venha decidir assim, nós mantemos a posição, é confisco, e o STF tem precedentes nesse sentido. Tem um precedente, pelo menos, né?
E aqui a decisão do juiz foi no sentido de que a alíquota realmente é confiscatória. Porém, veja, a decisão do Supremo. Progressividade de alíquota previdenciária de servidores é mantida pelo STF numa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que indeferiu o pedido de medida liminar em 5 ações diretas de inconstitucionalidade, por enquanto, eu acho que isso aí vai aumentar, que questionam a progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária de servidores públicos, introduzidos pela reforma da Previdência, realmente a 103, emenda constitucional número 103 de 2019. Ele não vislumbrou ilegalidade, porém, existe aquele precedente, ministro, existe um precedente lá do Distrito Federal, salvo engano. Eu vou vou estudar em fazer um vídeo específico sobre isso, e aí eu vou trazer esse julgado, porque aqui em sede de informativo, às vezes, fica inviável pelo tempo. Mas sobre esse precedente do Supremo, foi uma medida cautelar, não chegou a ser julgada ao mérito. Mas eu acho que essa medida cautelar foi referendada pelo plenário, mas não tenho certeza. Porém, trazendo o tema num vídeo específico, ok? Olha só, Toffoli restabelece benefício de 50% a empresas do sistema S. Porém, essa decisão foi na mesma linha daquelas. O judiciário tem competência para dizer quem paga menos, quem paga mais. Não, assim, o caso aqui é diferente. Envolve questão de parafiscalidade, envolve questão que o governo concedeu esses 50% sobre o orçamento dessas entidades que tem um orçamento próprio. Então, sim, é uma questão diferente. É uma questão que a sua questão jurídica não é igual postergação ou suspensão de pagamento de tributos com base na portaria 12 de 2012, tudo isso que vem sendo discutido. Este caso é diferente, porém, aqui, pelo menos na notícia, os fundamentos que foram declinados na decisão são semelhantes às demais decisões relativas à mera postergação ou adiamento do tributo, ok? STJ inclui cobrança da União em ação de falência após início da execução fiscal. Então, olha só, o fato de a União ter iniciado a execução fiscal para satisfação de tributos antes da falência da empresa devedora não impede de, posteriormente, optar pela habilitação de seu crédito na ação falimentar. A opção por um procedimento paralisa o outro, só que aqui vamos fazer ressalva, né? Já havia execução fiscal interposta aqui, tá? E aí, tem um destaque aqui que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, uma vez habilitado o crédito, o fisco não pode prosseguir com as duas, com a execução fiscal e com a habilitação no crédito no âmbito da falência, tem que se optar por uma, ok? Vamos lá. A associação questiona normas de contribuição sobre exportação de carne bovina. Nós fizemos umas duas notícias semelhantes a este caso, não exatamente igual, né, porque o fundamento aqui é diverso, com relação à soja. Eu me lembro, um era Tocantins, um estado era Tocantins, não me lembro o outro. Olha só, a Associação Brasileira de Indústrias de Exportação de Carne está questionando essa contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, sobre exportações de carne bovina no estado de Mato Grosso, não é isso? Ela entrou com uma DIN. Segundo a associação, a contribuição ao fundo seria, na verdade, uma parcela do ICMS exigida como gozo, como condição para o gozo da sua não incidência nas exportações. Olha que problemaço. Então, olha, se for isso mesmo, você está criando uma condição legal para usufruir do benefício da isenção do ICMS na exportação. Já é complicado. Contrariando o artigo 5, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição Federal. Sim, aí a lei estaria indo contra a Constituição, que veda a cobrança de tributos sobre produtos a serem exportados. A BIEC alega que as regras impugnadas sujeitam o contribuinte que não paga contribuição ao FETAB nas exportações diretas ou indiretas da carne bovina. Você acha que não pode ficar pior? Pode. A incidência e ao cálculo, é o que diz a reportagem, ao cálculo do ICMS a cada operação, e não pelo regime fiscal de débito e crédito. Estranhíssimo. O que a reportagem está dizendo aqui, se isso for verdade, realmente é um absurdo. Que se ele não pagar, é retirado dele o princípio, a questão da não cumulatividade. Então ele tem que, olha só, ele não pode apurar no regime de débito e crédito nas saídas interestaduais.
Então, a incidência é o cálculo do ICMS a cada operação e não pelo regime de débito e crédito. Estranho, né? E aqui realmente é Mato Grosso, tá? É Mato Grosso. E olha com quem caiu a ADI. Ministro Gilmar Mendes, ADI 6420, ok? Olha, o Supremo homologa acordo entre a União e Estados sobre o quê? Sobre a Lei Candir. Bom, uma discussão realmente novela tributária com vários capítulos, não é isso? Aqui a reportagem destaca que essa discussão já dura 2 décadas, eu acho que dura um pouquinho mais. Além disso, olha só, então fizeram um acordo. Segundo os estados, o governo deveria um valor aqui de mais superior por conta das exportações da Lei Candir, a questão das exportações, a isenção de exportações sobre produtos semi-elaborados, produtos primários semi-elaborados, né? Na verdade, eu acho que seria imunidade. Mas que haveria, ó, a União deveria os estados, segundo os estados, 600 bilhões. E aí, vejam, fizeram um acordo da seguinte forma: é previsto repasse de 3,6 bilhões, né? O acordo prevê que o repasse total será de 65,6 bilhões da União para os estados. Desse valor, 58 devem ser transferidos até 2037. Eu não vou entrar em mais detalhes nessa notícia aqui sobre a questão do acordo, tendo em vista o tempo. Vamos de novo ao FOT. Eita, olha só, nós falamos sobre o FOT no informativo anterior, então vou passar aqui bem rapidamente. O FOT exige retenção de 10%, conceder um benefício no Rio de Janeiro, e aí 10% desse benefício é retido para este FOT, que quer dizer o Fundo Orçamentário Estadual. E aí, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que esse fundo é constitucional, tá? E existe uma judicialização, fundo orçamentário tributário seria, né? O fundo orçamentário estadual. Aqui seria tributário, que eu tenho o T no final, né? Mas a judicialização aqui é no sentido de que a empresa, a quantia de CMS, a empresa quer que a quantia de CMS seja feita uma modulação temporal, né? É o que a empresa pediu aqui. Mas a notícia mesmo, saindo um pouco dessa judicialização, é com relação ao pagamento. O fisco já vai exigir o pagamento do FOT, tá? Para permitir que depósitos dos créditos tributários relacionados ao FOT sejam feitos até 20 de junho. Então vejam só, é curioso, né? Os estados eles vão criando benefícios, mas criam condições. Isso aqui seria uma isenção condicional ou não? Ou você teria uma isenção parcial na medida em que dos 100%, 10 vai para o fundo. Não sei. Aqui a empresa, ó, em sua decisão, a juíza Carla da Silva Veloso afirmou, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal era constitucional e que o FOT, que o sucedeu, também tem a natureza de... Também o é, ela diz. Então, que ambos os fundos seriam constitucionais, ok? Eu acho que isso aqui ainda vai dar muita polêmica. Vamos ver. Não conheço nenhum fundo semelhante a esse, salvo esse que a gente já comentou com relação à soja e tudo mais. Mesmo com manifestação tardia, Fazenda Pública tem preferência em penhora. Não é a mesma notícia, é parecida, mas não é a mesma notícia lá da questão da habilitação do crédito e da execução fiscal. Olha, ainda que demore para se manifestar no processo, a Fazenda Pública tem preferência sobre o ente privado quando ambos possuem penhora sobre o mesmo bem, né? Então, ambos possuem penhora sobre o mesmo bem, o bem foi a leilão, o banco teve que, olha, devolver, olha só. Ó, no leilão extrajudicial, a terceira turma do STJ tomou essa decisão na análise do recurso de um banco que teve que devolver valores levantados no leilão extrajudicial do imóvel de um devedor, porque havia penhora da fazenda simultaneamente, né? Aconteceu esse erro aí, e teve que devolver. Então, assim, é sempre bom ter atenção. Olha, substituição tributária, essa reportagem traz algo interessantíssimo que eu sempre quis saber. Do ponto de vista sistêmico, quanto que a substituição tributária, do ponto de vista sistêmico, ela é responsável pela arrecadação. Olha só, 36%. Estados não querem abandonar substituição tributária, que gera 36% do ICMS recolhido.
Aqui existem projetos que querem acabar com a substituição tributária, mas são projetos de lei. Vocês não leram a Constituição, que a substituição tributária foi colocada na Constituição Federal? E aí, o que é ressalvado aqui, uma das grandes reclamações dos empresários é a questão do capital de giro. Porque se ele vende para uma empresa e concede 90 dias, uma venda a prazo, com 90 dias, o regime de substituição tributária exige o adiantamento do tributo já incidente naquela operação de forma adiantada. Essa é uma das grandes reclamações, que isso acaba gerando problemas, né, no capital de giro das empresas. Eu acho que a saída aqui mesmo seria a reforma tributária. E apresentar projeto de lei, sendo que a Constituição fala sobre a reforma, vai ser complicado. Deixa eu só verificar aqui para não cometer nenhuma injustiça. Projeto de lei é isso mesmo, tá? É o projeto de lei 115 de 2020 e o projeto de lei 72 de 2020, PLC. Projeto de lei complementar e o PLP. Então são projetos de lei, tá? Portaria 853, disciplina no atendimento virtual por meio de chat da Receita Federal. Portaria de número 853, vale a pena conferir. Eu já estou terminando. São 41 notícias, eu estou com 56 minutos neste momento. Não é um tempo tão grande para 41 notícias. Receita Federal atualiza manual de remessas internacionais. Já está disponível na internet. E agora sim, eu disse no informativo anterior, e agora vem, olha, o Simples Nacional, Comitê Gestor, aprova a prorrogação de prazos dos parcelamentos com vencimentos em maio, junho e julho, tá? Então, o que era para maio fica para agosto, o que era para junho fica para outubro, pelo que está aqui, e o que era para julho, dezembro. Ok? A resolução aqui é 155. Lá era outra resolução que eu disse no informativo anterior. Por fim, para a gente terminar aí com 56, 57 minutos, Receita Federal deve abrir na sexta-feira, e já foi, que seria sexta agora, dia 22, consulta o primeiro lote de restituição do imposto de renda, ok? Eu termino por aqui. Muito obrigado a você que ficou até o final ou que acompanhou de alguma forma essas notícias, ok? Que Deus abençoe imensamente a sua vida e a da sua família. E até o nosso próximo informativo tributário, aí sim com a situação, ok, apenas um por semana, com um volume de informações dentro daquilo que ocorreu ao longo da semana, ok? Obrigado.